Capítulo 226. Matando Uchi. A multidão inteira estava mortalmente silenciosa. Tangvanher sentiu o mundo girando ao seu redor e ela desmaiou imediatamente. Foi Ezequiel quem a pegou. Não importa o quão forte um cultivador fosse, a menos que eles tivessem entrado no reino Xiantian, uma facada no coração era absolutamente fatal. Nenhum deles esperava que Long Shen realmente morresse junto com Uchi. Ling Yunzi e Tu Fé ficaram estupefatos. Não foi dito que os da Verjanth só poderiam ser mortos pelos Deus celestiais. Long Shen não era um divergente. Os dois estavam cheios de arrependimento. Se eles soubessem antes que Long Shen não era um divergente, eles não teriam tantas dúvidas e teriam feito de tudo para transformá-lo em seu discípulo mais forte. Como pode ser assim? Uchi olhou para a lâmina de osso perfurando seu estômago. Seus órgãos foram todos destruídos e sua vida estava desaparecendo rapidamente. É porque você tem medo da morte, enquanto eu não. A expressão de Long Shen ainda estava tão friamente calma quanto desde o início. Era como se ele nem se importasse com a vida ou a morte. Eu não quero morrer, eu quero viver, Uchi gritou amargamente. Você teria agido de forma diferente se soubesse que esse seria o resultado. Na época em que você estava atormentando Little Snow, na época em que estava prestes a acabar com a vida de Little Snow, na época em que agia como um poderoso ditador, você pensou que esse dia chegaria. Siga seu caminho. Long Shen puxou sua lâmina de osso do estômago de Uchi. Todos podiam ver claramente o estômago de Uchi. Um buraco de 30 centímetros apareceu ali e seus órgãos quebrados caíram, fazendo com que ele morresse imediatamente. Por favor, líder da seita, por favor, salve Long Shen. De repente, todos os discípulos presentes se ajoelharam em direção a Ling Yunzi. O que foi surpreendente foi que até mesmo Guiyang e Lei Qiansang estavam entre eles. Ling Yunzi balançou a cabeça impotente. Se foi seu próprio coração que foi esfaqueado, então com sua base de cultivo do reino Xiantian, ele foi capaz de usar a energia natural para curá-lo. Mas Long Shen ainda não havia entrado no reino de Xiantian e, portanto, não conseguiu suportar essa energia natural. Seu corpo explodiria imediatamente com esse poder. Olhando para os discípulos ajoelhados, Ling Yunzi não pôde deixar de suspirar. Esse era o poder do carisma de Long Shen. Mesmo seus inimigos mortais anteriores estavam implorando para salvá-lo. Meu irmão Long não morreu, então por que ele precisa ser salvo? Wild olhou para todos confuso, coçando a cabeça. De repente, o portão do estágio de decisão da morte se abriu novamente. O monólito do renascimento também parou de cair. Desde o início até agora, havia descido apenas meio pé. A luta terminara rápido demais. Em apenas 4 movimentos, Long Shen matou Uchi. Levou apenas algumas respirações de tempo. Mas aquelas 2 respirações passaram tão lentamente que todos eles sentiram como se as 2 horas inteiras tivessem passado. Tinha sido tão chocante e alarmante. Ao ver aquela figura sair lentamente do estágio de decisão da morte, todos ficaram cheios de adoração e arrependimento. Aquela espada ainda estava apunhalando seu coração, assim que fosse puxado, ele morreria imediatamente. Mesmo que não fosse puxado para fora,
ele não seria capaz de segurar por mais do que várias respirações. Todos lamentaram sua passagem. Chefe, não morra, continuo contando com você para me trazer pelo mundo. Guo Ren foi o primeiro a correr e chorar. Long Shen franziu a testa e tirou uma gota de líquido de seu anel espacial, engolindo-o. Então ele agarrou o punho da espada. O sangue voou quando ele puxou a espada. Não? Todos soltaram gritos assustados. Ao fazer isso, todo o seu sangue escorreria e ele morreria imediatamente. Ao sacar a espada, Long Shen sentiu aquela gota de energia vital divina curando seu coração, fundindo rapidamente a parte ferida. Parou de sangrar em apenas uma respiração. Como ele havia pensado, aquele especialista do mundo espiritual tinha sido realmente poderoso. Essa coisa que ela havia deixado para ele era incomparavelmente preciosa. Ele definitivamente teria que ter cuidado com a forma como o usaria no futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele se lembrou de suas últimas palavras. Essas gotas de energia vital divina eram uma espécie de contrato. Ele precisaria ajudá-la no futuro. Long Shen realmente queria ir para o chamado mundo espiritual, mas esse tipo de coisa era muito distante para ele atual. Chefe, você não está morrendo. Guo Ren ficou chocado. A abertura em seu peito se fundiu rapidamente, e ele não pôde deixar de balbuciar bobagens. Long Shen estava prestes a dizer algo quando a exaustão o atingiu e ele sentiu uma explosão de tontura. Ele havia perdido muito sangue por enquanto. Embora aquela gota de energia vital divina o tivesse curado, não foi capaz de compensar sua perda de sangue tão rápido. Chefe! Guo Ren imediatamente correu para apoiá-lo. Long Shen balançou a cabeça, ainda sentindo um ataque de fraqueza dominá-lo. Ele havia perdido muito sangue. Provavelmente levaria muito tempo antes que ele pudesse avançar para o 11º estágio celestial da condensação de sangue. Long Shen mal conseguiu se firmar um pouco quando uma brisa perfumada soprou e um corpo macio o abraçou. No instante em que Tangvanher acordou e viu Long Shen ainda vivo, ela não pôde deixar de abraçá-lo e chorar. Long Shen, você me assustou até a morte, seu canalha. Tangvanher tornou-se como uma criança novamente. Suas lágrimas escorriam por suas bochechas. Ei, eu gosto que você queira me abraçar, mas podemos encontrar algum lugar sem que outros olhem. Com tantos curiosos, eu realmente não posso, Long Shen envergonhadamente sussurrou no ouvido de Tangvanher. Você? Desgraçado! Tangvanher se enfureceu. Ela queria dar um soco nele, mas vendo como ele estava pálido, ela desistiu e saiu correndo. Chefe, Guo Ren realmente não sabia o que fazer. Apenas deixe-a ir. Vai ser bom para ela desabafar algumas de suas emoções, riu Long Shen. Ele então se virou e ergueu o punho para todos. Todos eles imploraram ao líder da seita para salvá-lo. Quer fossem sinceros, falsos ou apenas seguindo a multidão, Long Shen ainda aceitava essa emoção. Todos rapidamente se levantaram e se curvaram em resposta. Eles então se espalharam deste lugar. Todos sabiam que esse assunto havia chegado ao fim e não havia mais nada para eles verem. Se eles ainda não saíssem agora, seriam apenas enxotados. Todos saíram rapidamente, incluindo os anciãos e os aplicadores da lei.
Agora eram apenas Wild e seu mestre, Ling Yunzi, Tu Fei e Long Shen. Excelente! Ling Yunzi olhou para Long Shen com elogios. Sua força já havia superado suas expectativas. A força de Long Shen não estava em sua técnica de cultivo, não estava em seu corpo físico, nem em suas habilidades de batalha. Sua força estava em sua vontade. Diante de um inimigo que ele não poderia derrotar, ele ainda não sentiu o menor desespero ou pânico. Esse tipo de vontade era algo que mesmo aqueles velhos anciãos não haviam alcançado. Obrigado pelo elogio, líder da seita, disse Long Shen com modéstia. Long Shen sentia muito respeito por aqueles que tinham bases de cultivo puldarussas, mas ainda permaneciam virtuosos e corretos. Eu já ouvi o que aconteceu. As regras do mosteiro realmente têm lacunas, mas não possuo autoridade para mudar essas regras, suspirou Ling Yunzi. Long Shen balançou a cabeça. Não existem regras perfeitas neste mundo. Mesmo o céu e a terra são imperfeitos, muito menos as regras feitas pelo homem. Então, obrigado pelo apoio ao líder da seita. Este pequeno foi impetuoso e recusou suas boas intenções, então, por favor, me perdoe. Ling Yunzi não estava otimista sobre o desafio de vida e morte de Long Shen, e foi por isso que ele deu tantos avisos a Long Shen. Embora Long Shen tivesse suas próprias dificuldades, ele realmente colocou Ling Yunzi em uma situação difícil. Mas, apesar disso, Ling Yunzi nunca expressou seu descontentamento com ele. Esse tipo de amizade e temperamento convenceram Long Shen de que Ling Yunzi era digno de seu respeito. É bom que você possa pensar sobre isso dessa maneira. Seus ferimentos estão bem, certo? Perguntou Ling Yunzi. Ele sentiu que a gota de energia vital divina que Long Shen havia engolido era extremamente milagrosa. Curou imediatamente o ferimento fatal em seu coração. Isso era praticamente inconcebível. Mesmo os anciãos do salão de cura eram absolutamente incapazes de fazer isso. O Ti espiritual dos discípulos do salão de cura teve o maior efeito nas feridas externas, mas quanto às feridas internas, eles eram quase impotentes. Eles só podiam contar com um método de nutrição lenta, e esse tipo de efeito não era tão bom quanto usar pílulas medicinais. Obrigado por seu cuidado, líder da seita. O discípulo está bem, disse Long Shen. Embora ainda se sentisse fraco, estava sendo restaurado rapidamente. A única coisa lamentável era que ele havia perdido muito de seu sangue de essência. Ele precisaria de muito tempo para reabastecer aquilo que realmente lhe dava dor de cabeça. Pequeno companheiro, você não é mau. Você quer me aceitar como seu mestre? O mestre de Wild estava ficando cada vez mais satisfeito com Long Shen. Absolutamente não. Ling Yunzi e Tu Fei gritaram ao mesmo tempo. Atualmente, Long Shen não era mais o mesmo de quando acabara de entrar no mosteiro. À medida que sua base de cultivo crescia, os Deus celestiais já haviam escondido algumas de suas esquisitices. Divergentes fundamentalmente não poderiam existir entre a humanidade. Se ele aceitasse Long Shen como aprendiz, ele seria infectado por um poderoso karma. Isso não era algo que ele seria capaz de sobreviver. Long Shen se juntou ao mosteiro, mas o mosteiro Xuantian era apenas um ramo do supermosteiro Xuantian, e o supermosteiro pertencia a toda a seita Xuantian Dao.
Foi também por isso que Ling Yunzi, como um pequeno líder de seita de um monastério secundário, não possuía autoridade para alterar nenhuma regra. No entanto, foi também por causa desse poderoso apoio que o mosteiro Xuantian era a seita mais forte em sua região. A seita Xuantiandale possuía milhões de anos de história. Longshen não seria capaz de afetar uma existência tão grande com seu karma. E mesmo que o fizesse, isso se diluiria em toda a seita Xuantiandale, o que enfraqueceria seu efeito para que não fosse muito severo. Mas se alguém ousasse se tornar o mestre de Longshen, isso traria rapidamente uma punição celestial, talvez matando-o imediatamente. E então Ling Yunzi e Tu Fé imediatamente abriram a boca para encerrar isso, não deixando espaço para discussão. O mestre de Wild ficou furioso, quem disse que não está tudo bem? Se eu disser que está tudo bem, então está tudo bem. O que, você ousa se opor a mim? Aquele velho tinha um temperamento violento. E ser recusado assim imediatamente o provocou. Ling Yunzi sentiu uma dor de cabeça. Ele sabia que uma vez que seu tio mestre ficasse com raiva, ele poderia derrubar todo o mosteiro. Tu Fé rapidamente deu a Longshen um olhar significativo. Embora ele não entendesse o que estava acontecendo, vendo que eles recusaram isso tão seriamente, Longshen confiou neles e se desculpou. Eu aprecio sua gentileza, mas estou acostumado a estar com meus irmãos agora, então não posso aceitar as boas intenções do Senhor. Aquele velho finalmente se acalmou. Não era como se ele absolutamente tivesse que ter Longshen como aprendiz, mas era simplesmente que a atitude de Ling Yunzi e Tu Fé o havia provocado. Longshen desejava ficar com seus irmãos, e isso foi o suficiente para ele ver que Longshen valorizava seus companheiros. Isso era algo óbvio só de ver aqueles discípulos dispostos a se ajoelhar para ele. Vendo aquele velho finalmente se acalmar, Ling Yunzi e Tu Fé soltaram um suspiro de alívio, gratos por Longshen ser tão sensato. Longshen de repente pensou em algo e sua esperança aumentou imediatamente. Para o velho, ele perguntou: Senhor, você tem algum sangue de essência de fera mágica de alto escalão? Capítulo 227. Forjando uma arma. Senhor, você tem algum sangue de essência de fera mágica de alto escalão? Perguntou Longshen esperançoso. E como ele esperava, aquele velho assentiu: claro. Eu tenho bastante sangue de essência de fera mágica de 4ª categoria. Você precisa disso? Ele tinha ouvido de Wild que este seu mestre o trouxe para caçar e que ele frequentemente comia bestas mágicas de 4ª categoria. Era por isso que seu corpo era tão poderoso agora. O sangue da essência da besta mágica de 4ª categoria era extremamente precioso. Tinha usos amplos, desde temperar o corpo até ser usado para refinar pílulas. Longshen ficou encantado com esta resposta e perguntou: o senhor pode me dar um pouco? Algo assim é uma questão pequena. E não me chame de senhor o tempo todo, não soa bem. Meu nome é Keming, e já que você não quer me aceitar como mestre, então apenas me chame de tio Keming. Keming acenou com a mão. Longshen olhou para Ling Yunzi. Se ele chamasse Keming de tio, isso não o colocaria na mesma geração do líder da seita. Ling Yunzi viu o que Longshen estava pensando e sorriu levemente. Não há nada para se preocupar com isso. Nosso mosteiro Xuantian não é o mesmo que outras seitas.
todas as outras seitas têm discípulos aceitando mestres e mestres aceitando discípulos, e por isso se preocupam mais com a antiguidade. Mas o estilo do nosso mosteiro Xuantian está mais próximo das escolas do mundo secular, e não somos tão exigentes quanto a antiguidade. Então, Longshen virou-se para Keming e sorriu. Longshen cumprimenta o tio Keming. Amiguinho, eu realmente gosto de você. Esse tipo de arrogância e crueldade dentro de você é exatamente como eu era antigamente. Apenas pessoas como você são capazes de realmente se destacar quando lutam contra aqueles discípulos sinistros do caminho da corrupção. Quanto a esses repolhos de estufa, caramba, nem vale a pena avaliá-los. Pequena Lingzi, você não precisa se opor. Há muito tempo disse que as regras do mosteiro são falhas. Com tal estrutura, que tipo de porcaria você pensou que poderia criar? Em uma verdadeira batalha, o vencedor é aquele que é mais forte. Aquele com mais habilidades de batalha. Aquele com a técnica mais bonita. Errado. O objetivo da luta é usar o mínimo de esforço para matar seus oponentes. Se você pode matar alguém com um golpe, absolutamente não desperdice um segundo golpe. Se você encontrar um oponente mais forte do que você, então você tem que fazer exatamente a mesma atitude que Longshen fez. Você pode me matar, mas eu também vou derrubar você comigo. Mas e aquele idiota, aquele tal de Wu? Keming não conseguia nem pensar em seu nome. Tu Fé complementou, Uchi. Certo, Uchi, ele é apenas um monte de merda de cachorro. Com esse tipo de arrogância e presunção vazias, ele vai se irritar no instante em que encontrar aqueles selvagens especialistas em caminhos corruptos. Em uma batalha final de vida ou morte, ele ainda queria usar pequenos esquemas e jogar alguma guerra psicológica sem sentido. Estes são os especialistas que você levantou. Tudo o que você criou é um bando de porcos para o abate para enviar aos discípulos do caminho corrupto. Continuando assim, todas as gerações subsequentes de discípulos em nosso mosteiro continuarão a declinar. Keming ficou cada vez mais zangado enquanto falava, no final suspirando. A melancolia apareceu em seus olhos, como se ele tivesse se lembrado de algo. Ling Yunzi não disse nada em resposta a essa repreensão. Ele também sabia que as regras do mosteiro tinham problemas, mas essas regras foram definidas de cima e ele não conseguiu alterá-las. Pequena Lingzi, no começo, seu talento era extremamente grande, mas agora você não tem uma certa crueldade. Você age com cautela sobre tudo, você não tem ousadia. No final, você se tornou o líder da seita do nosso mosteiro. Mas e os outros gênios da sua geração? Que base de cultivo eles alcançaram? Como pessoa, ser cauteloso e constante tem suas vantagens. Mas como um cultivador, agir assim só leva à morte. Se você não tem coragem ou ousadia, é impossível alcançar alturas maiores. Talento é só um peido. Talvez, se você liberar, você pode chocar as pessoas com o barulho e fazer as pessoas saírem, mas se você não pode liberar, quem sabe que porcaria você está segurando. Longshen quase riu dessa linha final. Mas as palavras de Keming eram realmente muito certas. Suas palavras grosseiras acertaram em cheio na cabeça. Inúmeros talentos nasciam todos os dias.
mas sem a vontade de cultivar como se suas vidas dependessem disso, sem a coragem de subir ao pico, sem a determinação de se libertar dos grilhões do céu e da terra, todo aquele talento foi desperdiçado. Desde o início, Long Shen desdenhou um pouco o método de preparação dos discípulos do mosteiro. Fora aquele primeiro teste na caverna, ele não aprovou nada disso. Pequena Lingzi, a vida de uma pessoa neste mundo passa rapidamente, assim como a passagem das estações para as plantas. Deixe-me perguntar, quando você estiver enfrentando a morte, você sabe o que terá deixado para trás em sua vida. Você não terá deixado nada para trás, porque em sua vida, tudo o que você fez foi seguir todas as regras e desempenhar um papel que lhe foi dado por outra pessoa. Keming balançou a cabeça com pena. Originalmente, eu esperava criá-lo em um verdadeiro artista marcial, mas no final, você ouviu meu irmão aprendiz sênior, agindo como uma criança bem comportada. Mas quando Keming olhou para Wild, ele disse com satisfação, mas pelo menos os céus me trataram bem e me deixaram encontrar um aprendiz maravilhoso em meus últimos anos, hehe. Os céus também me trataram bem para me deixar conhecê-lo, velho. Agora posso comer até ficar realmente satisfeito, disse Wild com gratidão. Keming imediatamente riu com entusiasmo. Embora Wild fosse um pouco ingênuo e um pouco tolo, ele nunca fazia rodeios. Embora às vezes ele o enfurecesse, ele realmente gostava desse garoto tolo. Ele tratou Wild como seu próprio filho. Ele sabia que Wild era extremamente simples e honesto. Ele nunca iria intimidar os outros. Então, assim que ele viu Wild sendo intimidado, ele não se importou com mais nada e deu diretamente ao Elderson um tapa na cara. Se ele não estivesse preocupado com a presença de Ling Yunzi, provavelmente já teria derrotado o ancião Sun. Sua melancolia por não ser capaz de fazer isso foi imediatamente eliminada por apenas uma única frase de Wild. Ling Yunzi pensou por um momento e então se virou para Long Shen. Long Shen, como você acha que o mosteiro deve agir para permitir que os discípulos se tornem mais fortes? Long Shen sorriu amargamente. Grande líder da seita, você realmente me superestimou. Sou apenas um amador no reino da condensação de sangue. Como meus pensamentos podem valer o seu tempo? Tudo bem. Apenas me diga o que você pensa. Eu quero ouvir, disse Ling Yunzi solenemente. Como ele não estava brincando, Long Shen também ficou sério. Desde que o líder da seita me ordenou, só posso lhe contar meus próprios pensamentos aleatórios. A meu ver, as regras do mosteiro podem ser resumidas assim: você quer que um cavalo corra, mas não dá grama para ele comer. Queres educar os teus discípulos, mas não lhes dás espaço para crescer. Em vez disso, você os faz jogar em uma competição infantil. É realmente sem sentido. Tu Fé franziu a testa, sem competição, não haverá pressão, e sem pressão, como eles podem cultivar rapidamente? Obviamente, Tu Fé estava insatisfeito. Se não houvesse competição e os recursos fossem apenas divididos igualmente, então os discípulos realmente cresceriam muito mais devagar. Com certeza a concorrência é uma coisa boa. Mas há uma pré-condição: deve ser um modelo de competição saudável. É muito óbvio que a competição do mosteiro é um método doentio de competição. A intenção original era realmente muito boa.
deixar que todos compitam uns com os outros para elevar todos, usando uma pressão mútua para fazê-los trabalhar mais, deixando que todos tenham o desejo de superar seus companheiros e se dedicar ao cultivo. É como o tio Keming disse. Esse tipo de método em si não é ruim, mas os chamados especialistas criados a partir desse método são apenas um monte de lixo. Eles pensam que porque sua base de cultivo é alta, porque seu talento é bom, porque suas habilidades de batalha são fortes, eles podem ser incomparáveis sob os céus. Essas pessoas descobrirão imediatamente que essas coisas nas quais confiam são absolutamente risíveis diante de uma verdadeira batalha de vida ou morte. Seus oponentes não se importam com a sua base de cultivo, eles não se importam com as habilidades de batalha que você possui, eles não se importam com o talento que você possui. Tudo com o que eles se importam é puramente como cortar sua cabeça. Nesse momento, os ataques vazios e o estilo de luta dos discípulos do mosteiro serão tão fracos quanto tofu na frente de um inimigo lutando com suas vidas em risco. No final, eles simplesmente morrerão pelas mãos de outras pessoas. Tu Fei e Ling Yunzi ponderaram silenciosamente sobre isso. Long Shen trouxe à tona o atual estado estranho do mosteiro. Mas eles também foram impotentes para mudar isso. Não era como se eles pudessem fazer seus discípulos realmente tentarem matar uns aos outros. Isso não apenas não seria aprovado pelos superiores, mas quem enviaria seus discípulos para cá? Apenas aquele teste final foi o suficiente para fazer com que incontáveis poderes recuassem. Se eles continuassem deixando seus discípulos morrerem, eles não teriam mais nenhum discípulo no final. Então, como podemos mudar a situação atual? Perguntou Ling Yunzi. Estabeleça um inimigo comum, disse Long Shen de forma extremamente direta. Oh! Não somos inimigos mortais do caminho corrupto. Então, nem precisamos configurá-lo nós mesmos. Nossos discípulos sempre foram apenas pedras de amolar para seus discípulos. Então por que não podemos fazer deles nossas pedras de amolar? Com um inimigo comum como objetivo, todos crescerão para um objetivo comum, todos terminarão na mesma página. É muito melhor do que esse método de conflito interno. E o resultado dessa luta interna é que ninguém vai confiar um no outro, pensando que os aliados são inimigos. Mesmo que um novo inimigo mútuo apareça, seria difícil fazer com que todos realmente trabalhassem juntos, disse Long Shen. Tu Fé assentiu, este é um método. Mas não sabemos quando os discípulos do caminho da corrupção irão nos invadir. Isso é um pouco problemático. Então por que não podemos simplesmente invadi-los? Long Shen perguntou estranhamente. Tu Fei e Ling Yunzi ficaram abalados. Sempre foi o caminho corrupto invadindo-os e defendendo-os passivamente. Eles já estavam acostumados a contar apenas com a defesa. A proposta de Long Shen definitivamente os comoveu, mas algo tão importante quanto isso tinha que ser devidamente considerado primeiro. Obrigado. Vou pensar sobre isso. Ling Yunzi sorriu para Long Shen. O espaço girou em torno dele e de Tu Fé, e ambos desaparecerão. Long Shen, aqui está o sangue da essência da besta mágica que reuni. Você pode levar tudo. Keming deu diretamente a Long Shen um anel espacial. Olhando para o anel espacial, Long Shen quase soltou um grito.
Havia pelo menos 50 grandes frascos de sangue de essência de besta mágica dentro. E esses eram todos sangue de essência de besta mágica de quarta categoria. Se ele os usasse para fabricar o sangue da essência de 10.000 bestas, isso definitivamente deixaria sua base de cultivo aumentar explosivamente. Além disso, não tenho nada de bom para lhe dar. Mas como um presente para nosso primeiro encontro, vou forjar uma nova arma para você, disse Keming. Velho, você não disse que era uma aposta. Como é um presente agora? Perguntou Wilde com curiosidade. Keming imediatamente ficou vermelho e olhou ferozmente para ele. Como ele acabou se tornando inteligente no momento em que não deveria ser inteligente. Mas Long Shen ficou encantado ao ouvir que Keming faria uma arma para ele. Ele estava faltando uma boa arma pesada neste momento. Obrigado, tio Keming. A arma pode ser um pouco mais pesada que o normal, perguntou Long Shen animadamente. Então me ataque com um soco de força total, disse Keming. Long Shen não se preocupou com a cortesia, sabendo que queria estimar seu poder físico, e socou com toda a força. Bloqueando o punho de Long Shen com a mão, Keming ficou chocado. Você é ainda mais forte do que eu pensava. Este soco continha mais de 800.000 libras de força. Então você quer que eu faça um sabre de 50.000 libras? Pode ser 150.000 libras. E ainda mais pesado está bom para mim também. Long Shen mal podia esperar.